assunto de hoje, projeto prevê aumento para profissionais de enfermagem. Não sei que projeto é esse, não sei de onde vai vir a grana, mas já sou a favor, Mônica, porque o que esse pessoal se sacrificou, já se sacrifica sempre, né? Mas especialmente durante a pandemia foi uma enormidade. Nossos heróis. Bom dia, Mônica. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo vai entregar a deputados federais hoje um abaixo-assinado a favor desse projeto de lei que estabelece um piso salarial nacional para os trabalhadores do setor. Essa é uma petição, ela já tem mais de 180 mil assinaturas, Megali, e esse projeto ele já foi aprovado no Senado e está sendo agora debatido na Câmara dos Deputados. Esse projeto tem sido centro de um debate, adivinha, né, Megali, entre, de um lado, parlamentares que apoiam o piso, que dizem que ele resgata uma dívida com essa categoria, que, como você disse, está na ponta do sistema de saúde, leva os pacientes no braço mesmo, né, cuida das pessoas, e de outro lado estão gestores, Ministério da Saúde e outros gestores que dizem que o custo do aumento vai ser muito elevado, vai ter um impacto de até 25 bilhões até 2024, conforme o piso for sendo implementado. E que piso que é esse, Megali? Vamos falar dos valores aqui. Um piso de 4.750 para enfermeiros que são profissionais formados em universidades, curso superior, né, ampla experiência. R$ 3.325 para técnicos de enfermagem que ficam ali no dia a dia com os pacientes e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem. Então, quer dizer, nós não estamos falando aqui de fortuna, de marajá, de supersalários, de mordomias, mas de um vencimento digno, razoável, R$ 4.750 para um profissional com curso superior que fica dentro de um hospital, né? São, no total, 2.600.000 trabalhadores ativos nesses segmentos da enfermagem. São 642 mil enfermeiros, 1,5 milhão de técnicos, 440 mil auxiliares. Quem que teria que pagar isso, Megali? Tanto o setor público quanto o setor privado. Também os hospitais privados teriam que obedecer a esse piso mínimo. Quer um enfermeiro formado? Quer não, precisa, né? Porque o hospital precisa ter enfermeiros. R$ 4.750 para cada um desses trabalhadores. Quem apresentou essa proposta inicialmente foi o senador Fábio Contarato, no Senado ela já foi aprovada. E ele diz que é um reparo, né, imprescindível, que precisa ser feito, e ele informou que no Espírito Santo, por exemplo, a remuneração média dos enfermeiros é menor do que 2 salários mínimos. Portanto, há essa reivindicação. Essa categoria que, como você bem disse, sofreu bastante durante essa epidemia que a gente viveu, né, e vive ainda em menor grau, né, há números que quantificam isso, Megali. Tem um estudo realizado pelo Conselho de Enfermagem que mostrou que mais da metade dos profissionais, 62% dos profissionais de enfermagem de São Paulo, afirmam que tiveram sofrimento mental relacionado ao trabalho desde o início da epidemia de Covid-19. Não poderia ser diferente, né? 70% dizem que tiveram sintomas físicos, fraqueza, tontura, esgotamento. 64% citam sintomas emocionais, como medo e pânico. A gente tem que se recordar que esses profissionais não puderam ficar em isolamento nenhum dos dias, Megali, não puderam se proteger, tiveram que ir para a guerra, né? Se arriscando e arriscando também seus familiares, que eles poderiam contaminar naqueles primeiros momentos, naqueles momentos dramáticos. Não existia remédio, mal se conhecia essa doença, não existia vacina, não existia sequer máscara, né, se a gente se recordar, Megali, não tinha máscara para todo mundo, e no começo eu me lembro de muitos hospitais, muitos conselhos, muitos profissionais reclamando que não recebiam máscaras eficientes, N95, porque não era usual nos hospitais essa N95 para todas as situações. Então tem todo esse drama, né, e você bem disse, claro que existem excelentes, bons enfermeiros, ótimos enfermeiros médios, enfermeiros que não são tão bons, mas no geral, uma categoria que de fato cuida das pessoas. Eu outro dia estava conversando com um gestor aqui da Secretaria de Saúde de São Paulo, que me disse que quando você faz pesquisa no SUS, né, dos pacientes, dos familiares, sempre os profissionais de enfermagem estão lá em cima, em termos de carinho, de atenção, de atendimento, acima dos médicos, inclusive, né, que muitas vezes não tem com os pacientes, cuidam dos pacientes, mas não tem esta
paciência, esse carinho, essa atenção com familiares, né, principalmente. Então, é uma categoria que está aí lutando para ter um piso, pelo menos um mínimo de vencimentos no país, Megali. Eu estou chocado com o baixo salário do profissional de enfermagem, Mônica. Qual é o valor que você trouxe aí para o piso? R$4.000? Isso, 4 mil, agora peraí que eu tirei aqui as minhas anotaçõezinhas, 4 mil, vamos ser mais exato aqui. Isso é o piso, isso não é o que eles ganham hoje não, Megali, isso é o piso que eles querem ganhar. 4.750, caso esse projeto seja aprovado, para os enfermeiros. Piso do que querem ganhar, né? É o que eles querem ganhar. Claro que deve ter algum profissional no Brasil que ganha mais que isso, a gente sabe, isso é o piso, né? A grande maioria, como disse o senador Fábio Contarato, no Espírito Santo, por exemplo, a remuneração média dos enfermeiros lá é de menos de 2 salários mínimos. Então, nós estamos falando aqui de R$4.750, né? Isso é o quê? Quantos salários mínimos dariam? Não é, nós estamos com salário mínimo 1.200, a gente teria que fazer a conta, pouco, menos ainda do que, pouco mais de 3 salários mínimos que nós estamos falando aqui, né? Para o piso da categoria, não tem esse piso, realmente são R$1.212 mínimo. Isso. Né? Teremos que fazer conta aqui para ver quanto que seria, quanto que eles estão reivindicando ganhar, não é quanto que a maioria ganha, não. É o que a gente estava falando, isso sem tirar os descontos, né? A gente está falando de valor bruto. 4 salários mínimos, claro, sem contar com descontos. Isso para ficar no hospital e isso para, enfim, a gente, quem tem amigos e que já teve que usar os serviços do Sistema Único de Saúde sabe como esses enfermeiros estão ali na ponta, né? Os médicos estão atolados de trabalho, tem que operar, tem que ir para todo lado, e quem está ali com os familiares, quem está ali com o paciente são os enfermeiros, e muitas vezes com vários pacientes de uma vez, né? E tendo que atender a vários pacientes de uma vez. Quem já ouviu o relato sabe o que a gente está falando, né? Que país, né, Mônica? Porque se você for perguntar aí pelo Brasil, fizer uma pesquisa, a enfermagem vai estar entre as profissões mais admiradas, vai estar ali próximo do quê? Dos professores. Por que a gente acha que admirar basta, que aplaudir basta? Por que a gente não coloca grana nessa equação? Por que a gente não dá um salário digno para essa gente que faz um trabalho tão valoroso, que, aliás, na hora da tempestade é que você conhece o valor do marinheiro, né? Passaram Sim. pelo teste da Covid-19 com louvor, né? Enfrentaram mesmo, peito aberto a doença, se contaminaram, adoidado, muita gente perdeu a vida, inclusive, né, nessa batalha. E os caras estão aí reivindicando um piso de R$4.000, pelo amor de Deus. Isso sem falar, Sim. né, Mônica, em como foram malhados pelo poder público. Uhum. Tá lembrado da turma do MBL, Mamãe Falei entre eles, invadindo o hospital para ver se estava tudo certinho, metendo o pé lá com um crachazinho de autoridade. O presidente Bolsonaro pedindo aos seus apoiadores que invadissem hospitais e filmassem as UTIs, porque ele achava que iria conseguir provar, assim, que médicos e enfermeiros estavam mentindo que as UTIs estavam ocupadas por doentes de Covid-19. Então você tá lá enfrentando a morte com o peito aberto e é chamado de mentiroso pelo chefe maior da nação. E esses caras estão reivindicando. A gente nem sabe se vão conseguir um piso de R$4.000, Mônica. É uma brincadeira. Essa questão do financiamento do SUS, né, que todos falam que está subfinanciado, isso tudo merecia, né, Megali, uma grande reflexão do Brasil, né? Que SUS que nós queremos, claro que todo mundo aqui fala viva o SUS foi imprescindível para segurar o tranco, mas há problemas de subfinanciamento, há milhares de problemas, né, e quem entra no sistema sabe quais são esses problemas e pode fazer, se a gente trouxer aqui, fazem relatos dramáticos, né, que enfim, são muitas questões e a gente não se debruça sobre isso, não reflete sobre isso, quer dizer, a pandemia
fez com que esse nome, essa marca fosse valorizada, mas ela foi de fato valorizada, ela está passando de fato por avaliações rigorosas, ela está prestando um atendimento digno a todos os pacientes que a procuram. Não estamos falando de grandes hospitais de referência que têm muitos recursos e que acabam sim prestando um atendimento sempre elogiado, mas na ponta, como é que está sendo o atendimento desses pacientes? Eles chegam lá, os médicos falam com os familiares, os médicos atendem direitinho, têm condições de atender. Os enfermeiros estão sobrecarregados, cada enfermeiro tem 7, 10, 20 pacientes numa ala para tratar sozinho. Isso é digno para o paciente, isso é digno para o enfermeiro, né? O enfermeiro consegue prestar um bom serviço nessas condições. A gente tinha que se debruçar mais de fato sobre isso, porque é um direito de todos nós ter um sistema público de saúde bom, né? Que atenda as pessoas dignamente. E, infelizmente, a gente elogia bastante, mas isso não se reflete em financiamento, nem em melhora do sistema para aqueles que precisam mesmo, que são os pacientes. E muitos ouvintes, Mônica, agradecendo por você ter levantado esse assunto aqui, mas muitos ouvintes mesmo, que são profissionais da área da saúde, que são enfermeiros ou técnicos em enfermagem, né, cuja situação é ainda mais grave quando a gente fala de salários, de piso salarial. Então, obrigada aqui aos ouvintes que se manifestam e tal, falando sobre o assunto. A gente vai seguir acompanhando isso.